Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres, para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte, pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, reúno-me com vocês para compartilhar uma mensagem de esperança e renovação, trazida pelas verdades sagradas da Palavra de Deus. Nossa jornada espiritual é como uma busca constante por significado e propósito, e muitas vezes nos encontramos imersos nas turbulências da vida cotidiana. No entanto, é no meio dessas experiências que podemos encontrar uma conexão profunda com as lições das Escrituras. Imaginem-se navegando em um mar revolto, onde as ondas agitadas parecem prontas para engolir vocês a qualquer momento. É assim que nos sentimos às vezes, quando enfrentamos desafios, perdas e incertezas. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos traz um exemplo poderoso disso. Vemos a perseguição que se abateu sobre a comunidade cristã primitiva, dispersando os fiéis como sementes espalhadas pelo vento. Eles enfrentaram uma tempestade de adversidades, mas mesmo assim, encontraram força para continuar sua missão. Queridos, assim como os primeiros cristãos, somos chamados a perseverar em nossa fé mesmo quando os ventos contrários parecem nos empurrar para trás. Precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, nosso amado Salvador, que nos diz: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essas palavras são um farol de esperança, uma promessa de que, mesmo em meio às provações mais difíceis, encontraremos alimento e consolo em Cristo. Assim como a multidão que seguiu Jesus para ouvir suas palavras, somos convidados a nos aproximar dele e nos alimentar de sua sabedoria e graça. Ele é o pão vivo que desceu do céu, capaz de saciar nossa fome espiritual mais profunda. Mas como podemos nos alimentar desse pão? Como podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo? Imaginem-se caminhando por um jardim exuberante, onde as flores desabrocham em cores vivas e os pássaros entoam melodias celestiais.
Esse jardim representa a comunhão com Deus, um lugar onde encontramos paz, alegria e propósito. E, assim como um jardim precisa de cuidado e atenção, nossa relação com Deus também requer comprometimento e dedicação. Aqui está a chave: devemos nutrir nossa fé por meio da oração, da leitura das Escrituras e dos sacramentos da Igreja. A oração é como a água que nutre as plantas, fortalecendo nossas raízes espirituais e nos conectando ao divino. A leitura da Palavra de Deus é como a luz do sol que ilumina nosso caminho, revelando a verdade e a sabedoria que encontramos nas Escrituras. E os sacramentos são como o adubo que enriquece nosso solo espiritual, fortalecendo nossa comunhão com Deus e com a comunidade dos fiéis. Queridos, como vocês estão nutrindo sua fé? Vocês estão buscando esse alimento espiritual para sustentar suas vidas? É fácil perder de vista a importância dessas práticas diárias, mas é por meio delas que encontramos a força para enfrentar as tempestades da vida. É por meio delas que nos conectamos à fonte da vida eterna e da esperança duradoura. Vou lhes contar uma história. Uma vez, um homem estava viajando por uma floresta densa e escura. Ele se sentia perdido e desesperado, sem saber qual caminho tomar. Mas então, ele avistou uma luz brilhante no horizonte. Essa luz o guiou através das árvores e dos obstáculos, até que ele finalmente encontrou seu caminho de volta para casa. Essa luz era como a presença de Deus em sua vida, iluminando seu caminho e trazendo-o de volta à segurança. Queridos, Deus está presente em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos as situações mais sombrias. Ele é a luz que nos guia, o pão que nos alimenta e a fonte de água viva que sacia nossa sede espiritual. Ele nos chama a seguir seus passos, a viver em comunhão com Ele e a compartilhar seu amor com o mundo ao nosso redor. À medida que avançamos em nossa jornada espiritual, enfrentando desafios e buscando um relacionamento mais profundo com Deus, lembrem-se dessas verdades fundamentais. Somos chamados a perseverar mesmo em meio às dificuldades, a nos alimentar do pão da vida que é Jesus Cristo, e a nutrir nossa fé por meio da oração, da leitura das Escrituras e dos sacramentos. Queridos irmãos e irmãs, hoje convido cada um de vocês a refletir sobre como essas passagens bíblicas se aplicam à sua vida diária. Como vocês estão enfrentando as adversidades? Vocês têm buscado o alimento espiritual em Cristo? Que práticas espirituais vocês podem adotar para nutrir sua fé e fortalecer sua comunhão com Deus? Lembrem-se de que a jornada da fé não é uma caminhada solitária. Somos uma comunidade de crentes, unidos pelo amor de Cristo e pelo desejo de seguir seus ensinamentos. Ao nos apoiarmos mutuamente, podemos superar os desafios e experimentar a plenitude da vida em comunhão com Deus. Queridos, que a graça de Deus esteja com vocês enquanto seguem adiante em sua jornada espiritual. Que seu amor os fortaleça em tempos de dificuldade e que sua esperança os guie em momentos de incerteza. E que, como comunidade, possamos ser testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.